Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Melbourne, na Austrália, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde Maria Corp foi brutalmente atacada durante uma briga com o amante de seu marido. Mas ainda assim, ela foi reencontrada com vida alguns dias depois, porém faleceu devido ao seu estado grave. Maria Matilde Martins de Jesus nasceu no dia 14 de janeiro de 1955, na Ilha da Madeira, em Portugal. Ela tinha 11 irmãos, entre homens e mulheres, e todos moravam em uma zona rural e obtinham seu sustento através das tarefas do campo. Durante a sua adolescência, Maria conheceu um rapaz na escola. Seu nome era Fernando. O romance acabou quando o jovem garoto, aos 18 anos, se alistou no exército e acabou falecendo durante uma missão na Angola. Ela sempre falou dele com carinho e, segundo sua família, Fernando foi o grande amor de sua vida. Quando Maria tinha 19 anos, ela conheceu outro homem chamado Manuel. Os dois se casaram e se mudaram para a Austrália no ano de 1976. O casal foi morar em Greenville. Juntos tiveram uma filha chamada Laura. Infelizmente, quando Laura tinha 9 anos de idade, seu pai Manuel faleceu após um ataque cardíaco. As duas ficaram sozinhas e a situação dolorida fortaleceu os laços de mãe e filha. Agora eu vou falar para vocês, seguidores, como foi que ela adquiriu o sobrenome Corp. Foi através do seu segundo marido, Joseph William Corp. E a partir daí vai surgir uma teia de mentiras que vai culminar nos fatos trágicos que aconteceu com ela. Após um tempo viúva, Maria começou um relacionamento com um gerente de fábrica de pneus onde trabalhava, Joseph Corp, ou apenas Joey, como era conhecido pelos amigos. Joey era um homem ambicioso que gostava de esportes em grupo e um tanto mulherengo. Era sabido que ele dava em cima de várias mulheres e insistia até que aceitassem sair com ele. Depois disso se tornava possessivo. Sua primeira esposa e filha eram proibidas de usar maquiagem. Quando Joey conheceu Maria, ele ainda estava casado com sua primeira esposa e tinha 2 filhos deste relacionamento. Mesmo assim, ele chamou Maria para sair e omitiu a informação de que era casado. Uma tática de Joey era nunca usar a aliança de casamento e assim poderia passar-se como solteiro quando fosse conveniente para ele. Meses depois, sem que Maria soubesse, Joey Corp se divorciou da primeira esposa. Logo após isso, ele pediu Maria em casamento. Eles se casaram em 29 de outubro de 1991. E 2 anos depois nasceu Dani, o único filho do casal. Durante uma visita de Maria à sua família em Portugal, Joey Corp foi totalmente inconveniente.
menosprezando o estilo de vida humilde de seus familiares. A família, constrangida, fez vista grossa para a situação e confiaram na felicidade que Maria parecia exibir em seu rosto. Ela teve uma casa dos sonhos, a Maria, que foi adquirida após o seu casamento com Joey. E é sobre isso que eu vou falar agora, sobre essa casa. Em 1998, Joey Corp comprou um terreno de tamanho equivalente a 8 acres, onde planejava construir uma casa para a família. A obra levou 7 anos e, quando concluída, a propriedade contava com 5 quartos, 2 banheiros, sala de cinema, galpão, escritório, um jardim enorme e até uma capela para Maria, que era extremamente católica. No ano 2000, Maria costumava sempre sair de seu trabalho por volta das 15 horas e logo em seguida buscar Damien na escola. Mas no dia 9 de fevereiro de 2005, isso não aconteceu. Joey Corp recebeu uma ligação da escola do filho dizendo que Maria não havia ido buscar o garoto. Ele disse que não sabia o que tinha acontecido e rapidamente foi até lá. Ao chegar em casa, Joey percebeu que o carro de Maria não estava na garagem, por volta das 17h30. Então, ele saiu de casa para procurar Maria pelo bairro. E como não obteve sucesso, às 19 horas do mesmo dia, foi até a polícia para comunicar o seu desaparecimento. Daí, iniciaram-se as buscas por Maria Corp. E é sobre isso que eu vou falar agora. Nos casos de esposas desaparecidas, é comum que o marido seja o primeiro suspeito, e foi assim que a polícia trabalhou, confiscando o celular de Joey. A investigação no aparelho telefônico não revelou nada. Soube-se apenas que Joey não havia falado com a esposa naquele dia. Em interrogatório para a polícia, Joey disse que ele e a esposa estavam tendo problemas no casamento, mas que não acreditava que isso fosse suficiente para ela fugir, principalmente porque, segundo ele, Maria era uma ótima mãe e jamais abandonaria seus filhos. Até então, não haviam indícios de sequestro ou assassinato. As contas bancárias não tiveram movimentação e o histórico de chamadas do celular de Maria não mostrava nenhum número estranho. A história só pareceu avançar quando o supervisor do trabalho de Maria foi ouvido e informou que, naquele dia, ela não havia aparecido no trabalho e no dia anterior teria chegado atrasada porque estava no tribunal removendo uma ordem de restrição contra o marido por violência doméstica e intimidação. Na noite do dia 9 de fevereiro, o irmão de Joey, Gust Corp, ligou para a polícia e disse que acreditava que Joey estivesse envolvido no caso de alguma forma, já que mais cedo havia recebido uma ligação dele, onde dizia apenas: Gust, eu estou ferrado. Outras duas informações de grande relevância foram dadas pelo irmão. Ele disse que dias antes Joey havia forçado Maria a mudar seu testamento para que ele fosse o único beneficiário e que mantinha
uma amante chamada Tânia Hermann. Ele chegou a falar que, além de Tânia, Joey se relacionava com várias outras mulheres de maneira casual, já que o irmão sempre comentava que Maria tinha muitas restrições sexuais devido ao fato de ser católica e não o satisfazia na cama. É importante citar que Joey pressionava muito Maria em questões sexuais. Por um tempo, ela passou a usar roupas que revelavam mais o seu corpo contra sua vontade, apenas no intuito de agradar o marido. Ela acreditava que a culpa por ser traída era totalmente dela, já que seu comportamento sexual não era suficiente para Joey. E uma mulher nunca pode pensar isso quando ela é vítima de abuso, gente. Certo? A mulher tem todo o suporte hoje em dia, né? E se ela é vítima e ponto. Certo? Não cabe à vítima culpa de coisa alguma. A culpa sempre é do acusado, certo? Fica a dica aí para os meus seguidores que assistirem esse vídeo, correto? Vamos em frente então. Maria perdeu muito peso e ficou bastante deprimida nessa época, mas seguiu na luta para salvar o seu casamento, a todo custo. Laura, filha de Maria, também foi ouvida e disse naquela manhã que ouviu um grito vindo da frente da casa por volta das 6h30. A polícia anotou a informação, que futuramente se encaixaria no desfecho desse caso. Uma colega de trabalho de Maria também foi à delegacia com um saco plástico em mãos. Ela disse que Maria havia deixado o pertence com ela e dito que deveria entregar para a polícia caso acontecesse alguma coisa com a sua integridade física. E o que o conteúdo do saco revelaria é quem realmente era Joey Corp. No pacote haviam coisas estranhas e até sem utilidade, como uma mangueira, alguns recibos, um distintivo falso, um diário de Maria escrito em português e uma foto sensual de uma mulher loira, que seria Tânia Hermann. Isso comprova que Maria sabia do relacionamento extraconjugal do marido antes de desaparecer. Mas quem era Tânia Hermann, afinal de contas? Tânia conheceu Joey em um site de relacionamento no ano de 2003. Ela era mãe solteira de uma menina e já havia se casado 2 vezes antes de conhecê-lo. Ao contrário de Maria, Tânia era bem aventureira em questões sexuais. Ela gostava de tentar coisas novas, mas também tinha o objetivo de se casar novamente algum dia. Ela não sabia que Joey era casado e, enquanto ele esteve com ela, usava um sobrenome falso. O homem frequentava sua casa e dava muitos presentes para ela e a filha. Em um dado momento, Joey falou sobre o seu casamento. Tânia ficou arrasada, mas estava muito apaixonada por ele para deixá-lo. Ele também falava muito mal de Maria, transformando-a em uma pessoa péssima aos olhos de Tânia. Diante do que foi entregue à polícia, o
saco plástico que a amiga da Maria entregou, né? A polícia teve que interrogar Joey pela segunda vez, certo? E foi isso que aconteceu. O Joey foi chamado à delegacia novamente, né? E às 14 horas do dia 10 de fevereiro, Joey Corp foi interrogado outra vez. E quando questionado sobre a ordem de restrição, disse que meses antes ela o havia expulsado de casa e jogado todas as suas roupas na rua, ao descobrir uma traição. Nessa data, ele afirmou que Maria trocou todas as fechaduras e que também jamais havia machucado a esposa. Ele disse que a ordem de restrição teria sido uma espécie de vingança, onde Maria alegou que havia sofrido violência no intuito de prejudicar a sua imagem. Logo depois eles teriam feito as pazes e Joey não repetiria o erro. Ainda em frente aos policiais, disse que no mesmo dia terminou com Tânia e os dois nunca mais se falaram. Isso aí, para mim, gente, é enganação, certo? Eu nunca acredito que um homem que tenha histórico abusivo seja capaz de mudar o seu comportamento. Ele diz isso para uma mulher porque quer ter ela por perto, sob o seu domínio de novo. Mas a verdade é que se ele mudar, ele muda sim, só que para pior. É a maneira como eu vejo essa situação, né? Mas vamos em frente. Após sair da delegacia, 2 policiais à paisana o seguiram. Joey dirigiu alguns quarteirões, parou ao lado, deu uma lixeira e descartou um saco plástico preto. A polícia recolheu o objeto e dentro dele foram encontrados uma chave reserva da casa, uma balaclava, um walkie-talkie, um pote com um pó branco, fotos, recibos e um caderno. Uma nova busca foi feita naquela noite, na casa da família Corp, onde um cartão de acesso da empresa de Joey foi encontrado e recolhido, o que posteriormente provou que ele estava desviando dinheiro da empresa. Quer dizer, além de ser um marido abusivo, ele era um corrupto. Quer dizer, o cara era mais sujo que pau de galinheiro mesmo. Mas vamos em frente. Laura disse aos policiais que Joey estava agindo de forma estranha e já planejava o funeral de sua mãe. Enquanto isso, outra equipe estava na casa de Tânia Herman colhendo o seu depoimento. Agora vamos ver o que a Tânia Herman falou para a polícia, né, no depoimento dela. Tânia foi bastante colaborativa. Deu todas as informações pedidas e disse que em nenhum momento Joey terminou seu relacionamento com ela. Já criou um ponto de contradição aí entre a palavra da Tânia e do Joey, né? Durante essa conversa, Tânia fez questão de mostrar o contrato de aluguel da sua casa, onde Joey Corp havia assinado em conjunto com um dos moradores. Uma lista de papel amassada foi encontrada na lixeira da casa de Tânia e dizia luvas, balaclava, shampoo, condicionador, meias e uma faca. Quando questionada por que não foi trabalhar no dia 9 de fevereiro, Tânia disse que sua filha estava doente e precisou ficar com ela em casa.
o que foi comprovado pelo depoimento das professoras da escola da menina. E naquele dia, mais tarde, por volta das 10 horas da manhã, ela havia passado no trabalho de Joy e lhe entregou um sanduíche. Ela concluiu em seu depoimento que sentia muita raiva de Maria, porque ela havia sido um empecilho para que os dois vivessem seu caso de amor, mas que não imaginava o porquê de seu sumiço. Joy dizia a ela que não poderia dar o divórcio a Maria. Porque não queria abrir mão da casa que levou 7 anos para construir. Agora nós vamos entrar aqui no relato do que aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando a Maria Corp foi encontrada ainda com vida. Prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui. Através de uma denúncia anônima, o carro de Maria Corp, um Nissan Mazda vermelho, foi encontrado estacionado perto do Santuário da Lembrança em Melbourne. Ela foi encontrada no porta-malas do carro, inconsciente, com ferimentos na cabeça e severamente desidratada. Maria foi levada para o hospital e lá foi colocada em coma induzido e ligada aos aparelhos médicos. 3 dias depois, a polícia acusou formalmente Joy Corp, de 47 anos, e Tânia Herman, de 38, por tentativa de homicídio, conspiração para assassinar e intenção de causar ferimento grave. E assim, eles foram levados sob custódia no mesmo dia. E foi aí que Tânia confessou tudo, gente. Escutem só. Tânia confessou o crime em 8 de junho, dizendo que havia sido arquitetado por Joy Corp. Ela teria surpreendido Tânia Maria naquela manhã, e as duas entraram em luta corporal. Após alguns segundos, ela arremessou a vítima no chão, no momento em que Maria bateu fortemente com a sua cabeça. Ou seja, ela levou 5 meses para confessar. Ela não confessou de imediato, não. Ela ficou lá curtindo a cadeia por 5 meses, até que chegou o momento que ela confessou. Mas vamos seguir em frente. A investigação policial acredita que nesse momento Maria Corp teria dado um grito, fato que confere com o depoimento de Laura, logo em seguida. Tânia colocou Maria no porta-malas e dirigiu até o local onde o carro foi posteriormente encontrado. Ela disse que Joy a havia instruído a retirar todas as joias de Maria, e assim ela o fez. Tânia afirmou que, após colocá-la no porta-malas, não conseguiu confrontá-la novamente, deixando a cena sem saber se Maria já estava realmente morta. A investigação sugere que a intenção de Joy Corp era se livrar das 2 mulheres ao mesmo tempo e usufruir o testamento de Maria, já que uma estaria morta e a outra presa. Pelo caráter do Joy, acredito que isso realmente faça bastante sentido. Tânia foi condenada a 12 anos de prisão sem direito à liberdade condicional pelos primeiros 9 anos. Joy se declarou inocente de todas as acusações e mais tarde foi libertado sob fiança em 9 de junho e submetido a julgamento.
Ele ainda ganhou o direito de visitar a esposa no hospital sob supervisão policial, onde a beijou e fez uma oração. Enquanto isso, o prognóstico de Maria Korp era bastante negativo e, em 26 de julho, sua condição foi descrita como terminal. Ela morreu às 2 horas da manhã de sexta-feira, no dia 5 de agosto de 2005. E nunca mais foi capaz de verbalizar o que aconteceu ou de acusar o criminoso. E vamos falar agora sobre o suicídio repentino de Joy. Uma semana depois da morte de Maria, Joy Korp foi encontrado morto em sua casa. Ele estava pendurado ao lado de uma escada com um laço no pescoço. Em volta de seu corpo haviam fotos de Maria espalhadas pelo chão e bilhetes alegando sua inocência. O relatório do legista confirmou que ele estava bastante embriagado no momento de sua morte. A mídia sugere que ele estava falando com seu advogado pelo celular no momento da morte, sem ter certeza ainda do que estava fazendo, e que um possível tropeço da escada teria ocasionado o enforcamento prematuro. Hoje em dia, Tânia está em liberdade, depois de terminar de cumprir a sua pena em 2017. Ela vive um relacionamento com outra mulher. Em 2010, foi lançado para a televisão australiana o filme Wicked Love, com Vince Colosimo no papel de Joy, Rebecca Gibney no papel de Maria e Maya Stange no papel de Tânia. E então, por hoje é só, seguidores. A história de hoje foi essa, e agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada. O próximo vídeo, como preferirem, não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história com os amigos. E ativem o sininho para as novas notificações. Façam comentários pertinentes ao vídeo, se quiserem. E fico no aguardo no meu próximo encontro com vocês. Um abraço.